Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui. E um tempo atrás eu ouvi uma frase que ela dizia o seguinte: aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Por quê? Porque se você tiver uma visão distorcida sobre Deus, você tem uma visão distorcida sobre tudo. E eu queria falar com você sobre isso hoje. Vamos lá. Cara, olha só. Gênesis capítulo 1, verso 1. Primeira frase da Bíblia. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Cara, a primeira frase das Escrituras vai nos dizer o seguinte: que Deus é o Criador de todas as coisas. Presta atenção nisso. Talvez a gente tenha uma visão distorcida sobre Deus, porque muita gente acha que Deus seria como a gente, mas uma versão superior. Sabe? Tipo, imagina um prédio onde no primeiro andar trabalham as pessoas que estão iniciando, os estagiários, e aí fosse subindo até os diretores lá em cima, o CEO, sabe? Muita gente tem essa visão sobre Deus. É como se ele fosse parecido com a gente, mas uma versão muito superior a nós, e se de alguma forma a gente subisse lá no último andar, a gente teria um encontro com ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é isso que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia vai nos ensinar é que nós somos a criatura e ele é o Criador. Seria mais ou menos assim. Você conhece Maurício de Souza? Lembra? Maurício de Souza que fez a Mônica, o Cebolinha, o Cascão. Maurício de Souza, ele é o Criador. A Mônica, o Cebolinha, o Cascão são criaturas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se aquilo que a gente sabe sobre Deus é a coisa mais importante, é como conhecer a Deus. Porque pensa comigo. Teria como a Mônica, o Cebolinha, o Cascão saber alguma coisa sobre o Maurício de Souza? Teria como eles conversando e raciocinando, eles descobrirem algo sobre o Maurício de Souza? Não! Por quê? Porque o Maurício de Souza não habita no mundo deles. O Maurício de Souza, ele está além do universo, porque ele mesmo criou aquele universo daqueles personagens. Cara, assim é a nossa relação com Deus. Não importa o quanto a gente se esforçasse, não importa o quão inteligente nós fôssemos, não há nada que a gente possa saber de Deus pelo nosso próprio raciocínio. Então só tem uma forma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão saber alguma coisa sobre o Maurício de Souza. É se o Maurício de Souza escrevesse sobre ele dentro da história da Mônica, do Cascão e do Cebolinha. Cara, é exatamente assim que a gente pode conhecer a Deus. Deus decidiu escrever sobre ele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Presta atenção aqui. Quando o assunto é Deus, não tem como a gente falar, eu penso o quê? Quando o assunto é Deus, não tem como eu falar, na minha opinião. Por quê? Porque não vale a sua opinião quando o assunto é Deus. Quando o assunto é Deus, a única frase que a gente pode usar é: a palavra de Deus diz que, porque Deus, ele se auto-revela para nós. Cara, muito cuidado com a sua ideia do que é Deus. Você precisa da revelação do próprio Deus de quem é Deus. A Bíblia é essa revelação. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que tem um livro na sua casa aí sobre quem é Deus, o Criador de todas as coisas? E ele mesmo inspirou homens para escrever sobre aquilo que ele quer que você conheça sobre ele. E agora, mais do que isso, quando você chega numa porção que a gente chama de Novo Testamento, esse Deus não simplesmente escreveu sobre ele. Sabe o que ele fez? Esse Deus entrou na própria história. Esse Deus se escreveu na própria história. Esse Deus encarnou no nosso mundo. Para quê? Para que a gente pudesse conhecê-lo. Não somente ler sobre ele, Deus é isso, Deus é aquilo, mas agora pudéssemos estar com ele. Sabe qual foi o nome dado para isso? Emanuel, Deus conosco. Jesus é o próprio Criador encarnado, entrando na própria criação, para que pudesse acontecer o que João escreve. Nós vimos, nós ouvimos,
nós apalpamos, nós estivemos com Ele, nós andamos junto com Ele para que a gente pudesse conhecer o Criador. A coisa mais importante sobre você é aquilo que você pensa sobre Deus. E aquilo que você pensa sobre Deus não pode ser uma opinião, não pode ser um achismo, que seja fruto da revelação do próprio Deus para nós. Cara, se esse vídeo despertou algo em você, se esse vídeo te abençoou, deixa eu te pedir uma coisa. Pega esse link, manda para outras pessoas. Para outras pessoas que talvez tenham uma visão distorcida sobre Deus e que podem agora, de verdade, ir para a revelação. Pega o link, cara, manda para todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp. Sabe o que você pode fazer? Tira um print da tela ou tira uma foto de onde você está assistindo, coloca lá nos stories e marca a gente, para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. E também, claro, se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui, deixa um comentário. Quando você faz isso, o YouTube começa a divulgar os vídeos, entendendo que ele é um vídeo relevante. Então, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!